Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, 24 de julho, 17º domingo do tempo comum, pedimos a Deus a sabedoria para guardar no nosso coração os ensinamentos que Ele nos dá diariamente através da oração, para que nós sejamos sempre trigo e menos joio, que a gente sempre seja mais alimentados e convivência no meio do trigo do que do joio, apesar que isso está tudo meio misturado conforme o Evangelho de ontem, mas o Evangelho de hoje é tirado de nós de Lucas capítulo 11, versículos de 1 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos a cada dia o pão de que precisamos. Perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer, e se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que os outros não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto, pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, um poeta bengalino de filósofo chamado Rabindranath Tagore dizia: Adormeci e sonhei que a vida era alegria. Despertei e vi que a vida era serviço. Servi e vi que o serviço era alegria. Adormeci e sonhei que a vida era uma alegria. Despertei e vi que a vida era um serviço. Servi e vi que o serviço é uma alegria. É sempre uma experiência muito boa essa da gente fazer o bem ao próximo. Fazer o bem ao próximo é sempre algo que nos dignifica e revela o que temos dentro de nós, aquilo que é bom. A gente encontra alegria no serviço. Às vezes a gente encontra alegria em adquirir alguma coisa, em receber, mas a alegria em poder ajudar o outro, ela é muito maior. A satisfação que a gente tem no final do dia, de olhar para o dia e perceber que você fez o bem a alguém, sempre nos faz bem, sempre nos ajuda a ter propósito nessa vida, sempre nos ajuda a dar passos na nossa vida, na nossa história, sempre nos ajuda a descobrir que a vida ela pode ser muito mais bonita, muito mais mansa, muito mais bondosa e aconchegante do que muitas vezes é quando nos deparamos com o peso de certas estruturas, de certas ideologias, de certos processos na vida. Nós vivemos no mundo atual guiados e iluminados talvez por 2 situações delicadas. Uma, e vivemos a era do ressentimento, a gente vive ressentido com alguma coisa, a gente vive ressentido com o mundo, ressentido com a família, ressentido com os amigos, ressentido com Deus, ressentido com a própria história,
E o outro, nós estamos mergulhando na era da intolerância. Eu, quando era criança, era um ditado: olha, religião, política e futebol não se discute, respeite o outro. E aí, durante o outro período, a gente discutia. Agora não, agora nós partimos para cima. A religião deixou de ser pauta, porque as pessoas, a maioria, não se discute mais religião. Elas vão se afastando silenciosamente, não questiona mais a religião, não desafia mais a igreja, não provoca mais a igreja. Talvez porque a igreja resolveu entrar numa mentalidade conservadora e muito rígida de movimentos conservadores, pentecostais ou neopentecostais, em que começa a cobrar um modelo de jovens que não existe, um modelo de família que não existe. E como as pessoas não podem oferecer à igreja aquilo que ela quer, as pessoas se afastam silenciosamente e começam a não se importar mais com a igreja, com a missa. Nem discute, nem briga mais, faz silêncio. Futebol é algo que vai acabando, fica num grupinho seduzido. A política não, a política se torna agora um tema de intolerância. Um tema de intolerância na qual a gente fecha os olhos diante de um candidato, diante de um partido, diante de uma ideologia, e a gente acaba com família, a gente acaba com amizade, a gente se torna violentos, a gente se torna agressivos, a gente perde o controle, porque nos tornamos intolerantes, porque vivemos ressentidos. E por isso a gente reza, por isso a necessidade da oração, entendeu? A oração do Pai Nosso é algo que Jesus mostrou para os discípulos diante de um pedido. Olha, ensina a gente a rezar, conforme João ensinava seus discípulos. É um pedido, é um clamor dos discípulos de Jesus e que Jesus começa a ensinar. Olha, quando você for rezar, quando rezardes, dizei. Aí eu vou pegar as referências que Lucas dá ao Pai Nosso. Nós temos o Pai Nosso tradicional dentro da nossa igreja, mas nós temos, cada evangelista foi colocando uma oração. O fato é que em um momento Jesus disse: se quiser rezar, reze assim. E aí vem de Lucas, o que Lucas nos diz? Jesus falando: Pai, santificado seja o teu nome. Primeiro, a referência de que Deus é chamado de Pai. Isso nos dá uma referência que a minha oração, ela tem que ter um sentimento de familiaridade, um sentimento de intimidade, de paternidade, de cuidado, de zelo, de acolhida. Rezar o Pai Nosso significa: eu estou diante de um Deus que me ama e que é meu Pai, porque me deu a vida e me fez a sua imagem, a semelhança. O Papa Paulo VI dizia que Deus é o Pai e Mãe de Jesus Cristo. É um Pai que tem um coração de mãe. E na Bíblia, realmente, Deus sempre se comporta de forma muito mais maternal do que paternal. Muito mais maternal do que patriarcal. Então, Jesus chama Deus de Pai, porque você vai rezar diante de alguém que lhe deu a vida, e o sentimento não é Deus Todo-Poderoso, Deus onipotente, grandioso, é Pai. Isso é laço familiar, é laço sanguíneo. Então chama Deus de Pai, que o nome dele seja santificado, respeitado, que o nome de Deus não seja ignorado, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, quer dizer, venha o seu mundo para mim, venha a sua realidade para mim, venha o seu reinar, venha para mim, você que é meu Pai, o seu modo de agir, o seu modo de conduzir as coisas, o seu modo de se comportar. Venha para mim, faça parte da minha vida, essas realidades que pertencem a você. E mesmo na minha condição humana, permita que ela também venha. Então venha o teu reino. Dai-nos cada dia o pão de que precisamos, é o direito à comida, o direito à vida, o direito à dignidade. Comida na Sagrada Escritura sempre foi algo muito sagrado, muito divino. Por isso você não se alimenta, você, ao se alimentar, você estabelece uma comunhão. Por isso que a Eucaristia é o momento da comunhão.
A hora que a gente recebe o corpo e sangue de Jesus, recebemos a hóstia, a terminologia usada é comunhão. Aqui existe uma comunhão, uma comum união entre nós. Nesse ponto aqui nós somos unidos na Eucaristia. O problema da vida é que nós somos unidos na Eucaristia e somos separados na sacristia, né? Aí na sacristia cada um defende seu reino, seu mundo, sua realidade, seu poder, seu espacinho e o seu grupinho, e aí jogamos toda a comunhão no lixo, né? Aí depois vem o direito de comida, depois nos toca na questão do perdão. É a única frase do Pai Nosso que eu peço algo a Deus que eu já digo que já estou praticando, viu? É a única frase que eu peço a Deus aquilo que eu falo para Deus alguma coisa, peço a Deus aquilo que eu já digo para Ele. Nós já estamos fazendo, que é a realidade do perdão, viu? Perdoa-nos os nossos pecados, pois nós já também perdoamos a todos os nossos devedores, a todos aqueles que estão nos devendo, viu? Aí você tem um laço de reflexão sobre isso, né? Perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, a todos aqueles que nós estamos devendo, todos aqueles que precisam receber. E por fim, Jesus termina dizendo, e não nos deixeis cair em tentação. E não nos deixeis cair em tentação. Terminam aí, dizendo, a tentação é algo que sempre nos acompanha. A tentação já existe no paraíso. Ser tentados a ser mal, a ter privilégios, a ter cargos, a ter funções, a ser melhor do que os outros, tentados a cometer crimes, tentados a se vingar. Nós somos sempre alimentados por sentimentos de realidades, de tentações. Então a prece que eu faço é que Deus possa nos ensinar a rezar o Pai Nosso. E ao rezar todos os dias o Pai Nosso, a gente possa pedir a Deus que a nossa vida comece com o Pai, a consciência de um encontro com o Pai. E a última palavra do Pai Nosso oficial é mal. Que a minha vida, juntamente com Deus, esteja bem distante da maldade do mundo. Um abraço, até mais.